Meus queridos irmãos, do nosso movimento espírita brasileiro, é com muita honra que vamos dar início agora à palestra, da nossa querida Feleal, a Feira do Livro Espírita em Abreu Lima, de número 26, aqui em Pernambuco. E é com muita alegria que a nossa Feleal se sente lisonjeada, se sente agradecida em ter hoje ao nosso lado, expondo para nós o pensamento do nosso querido Herculano Pires, a sua filha, Heloísa Pires, professora, uma catedrática, uma pessoa do movimento, uma pessoa que ama livros, como a gente conversava agora há pouco, e é com muita honra que essa pessoa tão querida pelo movimento espírita brasileiro vem hoje falar para nós. Então, dona Heloísa, a palavra é sua, o espírito e o tempo. E a senhora com a palavra. Obrigada, Carlos. Obrigada. O Bruno já me descreveu como está lindo aí, com vários centros participando. Eu fiquei encantada. Espiritismo é isso, união no certo, união no trabalho de Kardec, crescimento, doutrina do futuro, dizia o pai Herculano. O espírito e o tempo. Interessante que, como Leon Denis conta no livro Depois da Morte, na realidade, a verdade espírita é de todos os tempos. Os druidas, sacerdotes druidas, já apresentavam a mesma verdade. Kardec apresenta na Revista Espírita a comparação entre druidismo e espiritismo e diz, é a mesma verdade. Leon Denis lembra que os egípcios, os judeus, quase a metade da Terra já falava, só que a verdade, sem invenções, sem criações nossas, sem mitologia, sem magia, era para os iniciados, aqueles que faziam uma iniciação difícil. Tem um livro sobre Hermes, ou Hermes, nunca sei como fala esses nomes antigos, embora eu seja meio antiga. Tem um livro que apresenta o que era necessário aos iniciados. Era uma luta incrível para eles entrarem no templo, para aprenderem. E existiam professores que eram chamados até de magos, porque diz que enxergavam tudo, que escolhiam porque viam como o indivíduo era. E ai do indivíduo que não estivesse preparado, era mandado ficar lá, porque depois que aprendia alguma coisa, não podia sair para não ir esclarecer o povo. Dizem que Moisés era um iniciado, acredito. Mas a verdade veio vindo. Jesus tirou a verdade, a doutrina secreta da escuridão e apresentou a nós. O homem mais sábio da história, dizem os pesquisadores, o mais inteligente, dizem os pesquisadores, aquele que com seu magnetismo iluminou a Terra, na compreensão também do espírito da caridade, na apresentação da nossa autoimagem, no desenvolvimento da autoimagem positiva, indispensável para sermos educados. Sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, pergunta o mestre, com que se há de salgá-la? Aprendi a amar Jesus de Nazaré com meu pai e minha mãe. E aprendi a respeitá-lo através do trabalho de Joffre, de Jean Christian na França, de Ernesto Renan em Portugal, de Augusto Cury e Rodrigues Álvares no Brasil. Ou seja, como naquela época, um homem sem mídia, sem alguém fazendo a divulgação, conseguiu, trabalhando com grupos simples de pescadores e atendendo aos doentes, como ele dizia, eu vim para os doentes, para os necessitados, conseguiu projetar seu nome e iluminar toda a terra. Maomé falava que amava Jesus. Gandhi diz que realizava as suas passeatas de acordo com as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque são humildes.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas Gandhi disse, eu sigo Jesus para libertar a Índia, mas não sigo os que se dizem cristãos, porque não o são. Herculano diz, é difícil compreendermos a doutrina, porque é a doutrina do futuro, e nós ainda temos os resíduos do passado dentro de nós. Ainda vemos horizonte primitivo, já no horizonte primitivo, diz Ernesto Bozano, citado pelo pai, no livro Ernesto Bozano, Manifestações Paranormais, Supranormais entre os Primitivos. É um livro lindo que conta que no horizonte primitivo já se fazia sessões de materialização, comunicação entre encarnados e desencarnados. E um italiano, que eu acho que não é espírita, Lukács, num livro Mito e Vida dos Caiapós, conta como os caiapós, ditos selvagens naquela época, então, já falavam que existia uma tribo no céu, uma tribo na terra. A tribo do céu caía na terra quando, por exemplo, procurava um tatu. Mas, de vez em quando, batia um vento forte que levava a tribo da terra para o céu. Ou seja, já entre os selvagens, a compreensão de dois mundos entrelaçados, o material e o espiritual, da inexistência da morte, porque era levado por um vento até o céu, e do renascimento que vinha para a terra. A verdade vem de tão longe, mais mergulhados na festa do mundo, e o mundo tem atrações, porque não somos da Terra, não somos dos vários planetas físicos, somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, na capacidade de construirmos com o pensamento, de agirmos sob a energia cósmica universal, na qual estamos mergulhados. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Elementos constitutivos. Deus, Espírito, Matéria, entre aspas. Paulo de Tarso. Em Deus estamos, em Deus nos movemos. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Estamos mergulhados na energia cósmica universal, no pensamento de Deus, como peixes no oceano. Ou seja, não há como fugir ao zelo, ao amor da inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Pergunta primeira do Livro dos Espíritos de Kardec, a equipe do Espírito da Verdade, que dá essa resposta linda, provando que espiritismo é religião. Porque cabe à religião, não a religião com acessórios, com roupas especiais, com sacerdócio, não. Mas a religião, espírito e verdade, provocar essa transcendência, o religare, diz Kardec, na Revista Espírita de 1868, o religare, a conexão com Deus e a transcendência tão desejada até pelos materialistas, filósofos, e Sartre diz tristemente, bobamente, mas quando vamos transcender, morremos. E aí não existimos, viramos pó, paixões inúteis. Nossa, Sartre acaba com o povo, depressão certa. Mas o Consolador prometido, tão bem apresentado por Jesus de Nazaré, que deixou dimensões luminosas para vir à Terra mostrar a todos nós como podemos viver bem, corretamente, vestidos com a roupa de carne. A cada instante de sua vida, esse irmão querido exemplificou a arte de bem viver, a humildade, o amor ao Pai, ao Criador, e apresentou-nos um Pai que nos consola e nos anima, porque recebe com os braços abertos o filho responsável e o filho irresponsável. Ou seja, ama a todos nós, não nos castiga, mas
sofremos as consequências das nossas ações. Se plantamos espinhos, só podemos colher espinhos. Se plantamos rosas, colheremos rosas. E o convite é o desenvolvimento espiritual, que se faz na apresentação magnífica do trabalho de José Herculano Pires, através dos vários horizontes. O primitivo, eu já disse que existia nele, Bozano conta no livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos, materialização. Já conheciam a força que eles chamavam manorenda, que permitia os fenômenos mediúnicos e os de materialização, e que mais tarde é estudada por Richer na metapsíquica e por William Crookes, confirmando que a maniorena são apenas o ectoplasma que existe até hoje entre os médiuns, que aparece envolvendo os espíritos que se fazem visíveis nas materializações, e que fez com que um italiano querido, César Lombroso, que falava mal do espiritismo, atendesse ao convite de outro italiano, Chiari, e fosse uma sessão de materialização com a média Eusápia Paladino. E depois ele disse, encantado, nunca nenhum sábio, nenhum homem conseguiu fazer por mim o que fez esta pobre mulher analfabeta, devolver minha mãe, que já morreu, viva aos meus braços. E nunca mais ele falou mal do espiritismo. A história nossa, através do tempo, é linda. E por que compreendemos tão mal o espiritismo? Ainda vemos grupo contra a prece, contra a religião. Meu Deus, Kardec, que é o mestre de Lyon, não existe alguém com capacidade intelectual ou moral de atualizar Kardec, modificar Kardec. Kardec diz, é religião sim. O conceito filosófico é religare. Religa-nos a Deus. É religião, diz Kardec, Revista Espírita, 1868. E nos glorificamos disso. O Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra que o Espiritismo é ressurreição do cristianismo, que traz os ensinamentos de Jesus, só pelo fato de estudar Jesus já mostra a religião espírita. Mas Kardec, cuidadoso, ainda colocou no fim do Evangelho a explicação do poder da prece, que age como um imã, melhorando imediatamente, atendendo ao nosso pedido quando merecemos, trazendo melhoras imediatas. E Kardec ainda fez mais. Escreveu vários modelos de prece, porque sabia que há séculos fazíamos preces em latim, ou preces confusas, ou tentativas de ligação com o plano espiritual superior. Então, como professor, educado por Pestalozzi, o maior educador da Europa, ele e a esposa, Amélie Gabrielle Boudet, especialistas em dificuldades de aprendizagem, nos deu modelos de prece. E depois aprendemos que quando queremos falar com Deus, como diz Roberto Carlos, basta falar. Porque, como dizem André Luiz, a equipe do Espírito da Verdade, Deus é a inteligência mais próxima de nós. Deus está, diz o Evangelho, como que em cima de uma montanha imensa e nos enxerga todo o universo como pequenos grãos de areia, mas vê-la na sua capacidade, através dos seus atributos amoroso, todo-poderoso, vê-la por todos nós. É preciso, diz o Evangelho, desenvolver a fé humana, porque somos projetos divinos muito bem feitos. Deus nos concedeu até livre-arbítrio, possibilidade de escolha, para construirmos o nosso destino, para caminharmos para a luz por nossas próprias qualidades,
para desenvolvermos esse projeto lindo, as virtudes, para finalmente transformarmos a Terra num mundo de regeneração, de paz, de justiça e de amor, onde a ciência oficial tradicional dará as mãos à ciência espírita e a verdade será uma só. Somos criações divinas, somos imortais, somos indestrutíveis como espírito. Ou como diz Paulo, semeia-se o corpo animal, ressurge o corpo espiritual. Se Jesus ressuscitou, sempre Paulo, querido Paulo, todos nós ressuscitamos. É a mensagem do Consolador prometido. Não há nada maior para nos consolar, curar as feridas que tantas vezes nós mesmos criamos por nossa invigilância, por permitir que nosso pensamento se ligue a pensamentos sombrios, ou que as sombras que trazemos de outras encarnações, sombras e luzes no inconsciente, atinjam nosso consciente e nos perturbem. Por isso, Jesus disse, é preciso orar e vigiar. E ensinou a prece linda e simples do Pai Nosso, que o Pai fazia no dia da reunião de graça, o Bradesco fazia com o protestante, o padre, meu pai, havia mais um, aquela reunião linda. E que prece, depois das palavras que ele falava, o Pai fazia nessa reunião, o Pai Nosso de Jesus de Nazaré, sem introduzir nada, simplesmente perfeito, uma síntese do que poderíamos pedir e do que receberíamos, sentimos que receberíamos. E fomos, desde os selvagens que já se entregavam à realização de fenômenos mediúnicos, orientados, é claro, pela espiritualidade mais adiantada, continuamos a nossa caminhada. Jesus veio, trouxe tudo o que precisávamos, mas infelizmente não compreendemos Jesus, embora ele utilizasse a melhor linguagem para que o compreendêssemos, porque sabia de nossas dificuldades e nos trata como crianças pequenas, falando através de parábolas, exemplificando através dos exemplos. Podia ter escolhido ser um rico e poderoso sacerdote judeu, podia ter escolhido ser um imperador romano, não. Vestiu a roupa simples de carpinteiro, escolheu os pescadores e conseguiu, com o seu amor, modificar o sentido de caridade do planeta Terra. Tudo então era impuro, entre os judeus, principalmente entre nós, judeus, irmãos queridos, que na época, diz Herculano, formavam o povo mais adiantado da terra, graças à imposição de Moisés, que apresentou e exigiu que compreendessem o Deus único. Graças a isso e ao convite, ao desenvolvimento moral, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, que Moisés recebe a Constituição Divina no Monte Sinai, e passa a ser o convite à moralização maior do povo judeu, enquanto romanos estavam desligados e outros desligados da necessidade de evolução, os judeus estavam voltados para essa necessidade, mesmo que ainda não conseguissem compreender intensamente. E é no subsolo do judaísmo, diz Herculano Pires, que surge o espiritismo, trazendo a moral que Moisés já apresentou, porque dentro de nós, alegoricamente falando, diz o Livro dos Espíritos, quando Deus nos criou, colocou alegoricamente na consciência uma estrela divina que traz a constituição divina, as leis naturais, eternas, atemporais, e que permite continuarmos a crescer através das várias encarnações, porque a moral é uma só. Estava no judaísmo, na Torá, e Jesus repete
nos seus ensinamentos. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os judeus também já acreditavam na reencarnação. No livro A Caminho da Luz, o querido Emmanuel fala sobre povos que cresceram mais. As civilizações foram para planetas mais adiantados ou o planeta dele se tornou mais adiantado. E os que não conseguiram seguir aquele desenvolvimento foram para mundos mais primitivos. Para a Terra vieram egípcios, judeus, muitos desses indivíduos necessitados moralmente ainda, mas muito mais adiantados do que nós mesmos, e contribuíram para o nosso desenvolvimento. E provavelmente um grande número deles voltou às suas civilizações. À luz do Espiritismo, o universo ganha novas cores e a nossa alegria cresce em nosso coração por verificar e sentir gratidão a Deus por ter nos criado de uma forma belíssima, indestrutíveis. A parapsicologia, que o fulano diz é filha do Espiritismo, apresenta tudo que Kardec já apresentou. Fizeram um estudo sobre Kardec e nos apresenta, assim, mentes extrafísicas que estão num corpo bioplásmico. A descrição do corpo bioplásmico é o perispírito apresentado por Kardec. For estudar Kardec, encantados com esse sábio francês. E esse corpo bioplásmico, o nosso perispírito, quando pensamos luzes, é como um céu estrelado, cheio de luzes. Quando pensamos sombras, aparecem manchas no corpo bioplásmico, no perispírito. E se estas manchas continuam, se transformam em doenças no corpo físico. Espiritismo e parapsicologia e metapsíquica, que é a anterioridade, e toda a verdade secreta se unem na apresentação magnífica e mais dilatada, porque vem depois da descoberta das ciências do mestre de Lyon Allan Kardec. Como pode alguns indivíduos que se dizem espíritas dispensarem a obra de Kardec? Como não entendem o direito deles? Mas então façam como fizeram honestamente Valdo Vieira e Gasparetto, e a mãe de Gasparetto, Zilda, façam honestamente, saiam da doutrina e fundem sua própria doutrina, ou filosofia, ou religião, o que desejarem. Mas se somos espíritas, até a palavra espiritismo é criação de Kardec, e só ele teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, dirigida por Jesus de Nazaré. O bispo Herculano deu a vida para divulgar a doutrina em suas bases corretas, e muitas vezes foi uma voz isolada. Quando alguma instituição apresentava erros doutrinários, ele se levantava e escrevia livros e artigos de esclarecimento, e às vezes não o compreendiam, porque o espiritismo vai ficar para as outras gerações, e não podemos fazer com o espiritismo o que fizemos com o cristianismo. No concílio de Nicéia, 525 anos depois de Cristo, tiramos a reencarnação e a mediunidade. Quem pensávamos que era? Agora existem outros jovens e idosos afoitos querendo modificar. Quem são eles? Nem currículo como Kardec, e mais ainda, como equipe do Espírito da Verdade tem. Só Descartes sonhou 3 vezes só com essa equipe maravilhosa, dirigida por Jesus de Nazaré. Nenhum de nós nunca, nem sonhou de longe com a equipe do Espírito da Verdade. Há que respeitar. No horizonte agrícola surge o animismo e o respeito aos ancestrais. O animismo é quando, primeiro,
colocamos-nos, projetamos-nos em todas as coisas, damos vida. Depois, damos a vontade, imaginamos as coisas agindo sobre nós, as árvores, os rios. E, finalmente, além da vontade, damos a nossa alma, projetamos-nos completamente para depois, graças ao trabalho dos irmãos mais velhos, começarmos a compreender melhor o sentido da vida. No horizonte civilizado surge o horizonte oracular, os grandes templos. Oráculo era o templo, oráculo era quem fazia previsões de futuro, via passado. Alguns tinham um grupo de sacerdotes para explicar o que eles diziam. E tinha pitonisa no oráculo de Delfos, aquele que diz que Sócrates era o maior sábio da Terra. E Sócrates, humilde, sorriu e disse: talvez eu seja sábio porque saiba que eu nada sei. Olha que lindo! E hoje a gente não sabe nada e tem uns empinando o nariz. Trilhões de planetas, trilhões de irmãos mais velhos. Estamos, alunos da Terra, com desenvolvimento ainda meio fraco. Vamos nos esforçar mais. Verdade. No horizonte profético, temos o mediunismo bíblico. Amo o horizonte profético. Eu gosto de Isaías, apresentado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, sobre Jesus. E ele surgirá como um arbusto fraco. E tantas vezes, aparentemente, as tempestades do mundo ocorrerão, que para os menos avisados, ele será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas depois da sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. Aí está Jesus, o Messias esperado pelos judeus, que no início não puderam aceitá-lo. Hoje existem muitos judeus espíritas. Havia um orador, Jorge Eilá, ele está fazendo palestras exatamente porque ele é judeu. Ele conhece bem o judaísmo e compreendeu que o espiritismo é a terceira revelação. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, Kardec. É um ciclo evolutivo. Aliás, tudo se realiza assim. Agora, depois do belíssimo trabalho de Jesus, não o compreendemos e modificamos muito. Porém, os primitivos cristãos compreenderam Jesus, o que deu a eles uma coragem que ajudou na divulgação. Eles não renegavam Jesus como os outros desejavam. Eles morriam na arena, morriam amarrados em postes queimados, mas amavam profundamente Jesus. Um judeu, Scholen Aschen, tem um livro lindo, Nazareno, e ele diz assim: enquanto o cristianismo foi perseguido, ele cresceu. Os que o seguiam eram impecáveis. Mas quando o cristianismo se tornou vitorioso com Constantino, com apoio do poder, diríamos, material, aí ele entrou em decadência. Deturpamos, colocamos eventos com práticas judaicas, com práticas pagãs, pegamos os deuses pagãos e transformamos em santos, fizemos uma salada, porém, a fé daqueles que queriam, que desejavam, se desenvolveu. E temos pessoas maravilhosas, católicas, evangélicas, mas com o tempo aquela muralha que havíamos construído, impedindo até a ciência de se manifestar, queimávamos os cientistas como queimamos Giordano Bruno, respeitamos Galileu porque ele nos permitia ganhar dinheiro com objetos que ele inventava, e nossa marcha continuou. Porém, houve o momento da ruptura daquela muralha que havíamos construído. Houve, primeiro, uma invasão desorganizada
lá na Idade Média ainda morrem centenas de médiums. Mas depois veio uma invasão organizada. Nessa invasão organizada, provoca o fenômeno de Hydesville, quando as meninas protestantes e os pais vão morar em uma casa e começam fenômenos de efeitos físicos. Outros moradores abandonaram a casa. As corajosas meninas conversavam com os espíritos e, através de pancadas, ele conseguiu se fazer entender. Contou que o haviam assassinado naquela casa, contou onde estava o esqueleto, encontraram restos, cabelo, uma maleta vazia, e só muito depois, 50 anos depois, cai uma parede da casa e ali estava o esqueleto completo, provando que o espírito Charles Roma realmente havia estado lá e sido assassinado lá. Depois também começou as danças, bem depois as danças das mesas, na França, em toda a Europa, quem cantava. Viraram brincadeira. Kardec foi convidado por um amigo muito entusiasmado, ele não foi. Mas quando um amigo sério convidou, falou com calma, ele foi ver. E aí ele pensou, ele disse que ele pensou, mas as mesas não têm cérebro, não têm músculos, não podem falar nem se locomover. Existe alguma força por trás destas mesas? E começa a pesquisar. E corajosamente perde emprego, ele que já enfrentara dificuldades econômicas, mas depois passaram, mas ele enfrenta agora dificuldades de expulsaram da dois institutos de ciência do qual ele fazia parte, perdeu o emprego de contador, mas continuou firme, apoiado por Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa. Publicou o Livro dos Espíritos, que provocou rejeição, mas que com o tempo teve vários apoios. Foram chegando o apoio de Charles Siché, outros apoios chegaram, e Kardec continuou sua marcha em direção à luz. Quando queremos estudar Espiritismo, por onde começamos? Por Kardec. Quando queremos confirmar se livros mediúnicos são corretos, como vamos fazer? Estudar Kardec. Tudo que foge àquela estrutura clara, precisa, nós deixamos de lado, deixa-se de molho para confirmação futura. Agora, tem ideias absurdas que são imediatamente abraçadas pelos espíritas. Vamos parar com isso, porque a vida passa rápida e vamos encontrar aqueles que nos auxiliaram a reencarnar e fomos preparados para a vitória. Todos, diz o Livro dos Espíritos. Não existe alguém que não tenha sido preparado para se portar convenientemente. Então, vamos ficar aborrecidos conosco, como Leon Tolstói, que aparece numa psicografia de Célia Xavier. Ele lutou muito contra a Igreja Ortodoxa Russa, agrediu, saiu da igreja e, quando ele desencarna, verificou o papelão que ele havia feito, abandonou a mulher que não queria dividir herança, um homem bom, queria dividir tudo com os pobres, mas exagerou. E nessa raiva dele da igreja, ele atraiu um espírito que não gostava dele, porque numa encarnação anterior ele havia roubado a mulher daquele espírito, que era a mulher atual. Eles começaram com as brigas, eram amigos, e quando ele já tinha idade, mais fraco, o corpo físico, ele se deixou levar pelo espírito. Mas ele estava ali, compreendeu os erros, iria recomeçar, graças a essa lei maravilhosa, a reencarnação. Nenhum de nós vai para aquelas regiões horríveis que criamos, o inferno. Mas, dizem alguns jovens espíritas, tem que mudar o nome. Kardec não compreendeu ou ele foi modificado? É claríssimo o livro, Kardec é impecável. Mesmo porque, quando ele cometeu um pequeno erro no Livro dos Médiuns,
A espiritualidade superior o avisou e ele corrigiu. Surgiu um erro na Gênese, mas que Herculano avisou. Ninguém quis ouvir. Agora, 100 anos depois, compreenderam que o corpo de Jesus não era fluídico, era um corpo de carne, como Herculano apresenta no livro O Verbo e a Carne. E é claro que todos aqueles que usam a lógica, o raciocínio, sabiam que Jesus nunca mentiria e nunca se apresentaria como tendo um corpo de carne se não o tivesse. Então, há que respeitar e consultar o trabalho do mestre de Lyon, Allan Kardec. Essa invasão espiritual organizada permitiu que, auxiliados pelo trabalho de Lutero, que na Alemanha foi contra várias práticas que havíamos criado, inclusive de tentar comprar o lugar do céu, Lutero luta contra tudo isso. E ele consegue, com a ajuda de Erasto, colocar alguns pingos nos is, mas muito ainda faltaria. Um amigo dele pergunta, você está louco? Está tirando tudo do povo? O que você vai dar ao povo? E ele responde, vou dar Cristo ao povo. Faz um trabalho belíssimo que nos permite que o Espiritismo comece a entrar. Surge na França, vai se espalhando pela Europa, interessante, vem ser melhor acolhido no Brasil, que é realmente a pátria do Evangelho. Ninguém disse que a pátria do Evangelho seria um mundo de regeneração. Não, é a pátria do Evangelho porque acolheu o Evangelho. Aqui, o Espiritismo encontrou campo e continua a se espalhar através dos brasileiros espíritas pelo mundo. E num capítulo lindo, o Triângulo de Emmanuel, Herculano explica por que o Espiritismo é ciência, por que é filosofia, por que é religião. Herculano é filósofo, formado pela USP, mestrado em filosofia, professor universitário vários anos em Araraquara, veio para São Paulo quando Bezerra de Menezes se comunicou e disse, Herculano, seu lugar é em São Paulo para melhor divulgação. Imediatamente ele falou para minha mãe, vamos para São Paulo, eu vim para divulgar o Espiritismo. E minha mãe disse, claro, querido, se precisar ir, iremos. Mas ela queria ficar lá, que ela adorava o interior. Mas veio sempre com um sorriso nos lábios. E Herculano diz, a ciência espírita é a pesquisa que Kardec fez com os fenômenos espíritas, que resultou numa mudança de mentalidade. Se somos eternos, se o corpo morre, mas o espírito continua, há que nos esforçarmos para ter um comportamento melhor, para melhorarmos a cada encarnação, para nos transformarmos em luzes. E essa filosofia teve como resultado essa mudança de mentalidade o impulso de transcendência, a mudança de pensamento, visando agora as luzes do universo, o contato maior com Deus, nosso Pai, a compreensão e prática dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, também apresentados no trabalho do gigante de Lyon, Léon Hippolyte Denisard Rivail, que escolhe o pseudônimo de Allan Kardec em homenagem a uma encarnação que ele teve entre os sacerdotes druidas. A história é linda, é como a espiral de evolução, tão bem apresentada por Herculano num outro livro incrível, O Ser e a Serenidade. Nós, na evolução, estamos como que na base de uma espiral, e vamos subindo, desgastando o grosso cobertor do orgulho e do egoísmo. Mas, de vez em quando, aparece uma aparente descida que prepara outra subida. Agora estamos numa aparente descida, como na Idade Média, que está preparando a grande subida do mundo de regeneração, do mundo de paz, sem corrupção, sem violência, sem desamor. Este é o convite do Consolador prometido. Por isso, quem é verdadeiramente espírita, está se esforçando para entender o espiritismo, é alegre,
sorri muito e mantenha um pensamento de gratidão a Deus, principalmente nas horas difíceis, sabendo que, como diz Chico Xavier, tudo passa, só Jesus fica. E nós, que caminhamos para a luz na compreensão da importância de ler Kardec, compreender Kardec, praticar Kardec. Não sejamos novidadeiros. Muito obrigada. Dona Heloísa, muito obrigado à senhora, em nome de todos que fazem a Fé Leal, viu? Todo o grupo, as instituições que fazem parte, a Convenção Estadual do Espiritismo, a Federação Espírita Pernambucana, nossa mais profunda gratidão pelas suas belas palavras, pela sua exposição tão linda, né? Pela memorável, pelo cérebro respeitável, né? Pela memória que a senhora tem, que coisa linda, viu? Nossa gratidão. Só para assuntos espíritas eu ligar. Que coisa boa, viu? Jesus lhe abençoe, muito grato, viu? Muitas bênçãos. Foi um prazer, uma alegria. Muito obrigada, abraços. A senhora tornou o nosso domingo, a nossa Fé Leal, muito mais bonita, muito mais radiante, muito mais bela. Muito obrigada e parabéns pela Fé Leal. Jesus lhe abençoe. Qualquer hora, em qualquer ponto do universo. Que assim seja. Obrigada, amigo. Muito obrigado, agradecer senhora. ao Bruno também. Muito obrigada. Bruno, obrigado, Bruno. Obrigada, querido.